Desenho de crente, a maior fábrica de ateus que existe do Engeek. Pedro, que brinquedo é esse? É os Palok, o guerreiro mágico. Quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Beleza? Torne-se amigo de Jeová é um conjunto de animações que tem viralizado por conta de uns ensinamentos que pode ser considerado como apocalíptico. Em meio a algumas dicas muito boas, como por exemplo, não seja babaca com seu amiguinho, divida seus brinquedos, não derrube nenhuma idosa. Tem Fala dele. Bruzoide garantiu seu ticket. Bruzoide. Ô, cara, muito obrigada pelo... Deixa eu ver. Pelos 2 meses, tamo junto, mano. ensinamentos que só vão gerar uma coisa na cabeça da juventude. Brinquedos, não derrube nenhuma idosa. Tem ensinamentos que só vão gerar uma coisa na cabeça da juventude. Traumas. E relaxa que nesse vídeo terão exemplos de como fazer o seu filho ter uma crise de meia-idade antes dos 10 anos. Existe uma parte do mundo crente... Eu nunca assisti desenho de crente. que insiste em ler a Bíblia de ponta cabeça e extrai o mais puro suco da religiosidade. Fazem questão de criar um conteúdo em massa, convertendo o maior número de pessoas possíveis pro ateísmo. Será que aquele... Como que é o nome daquele moleque? O pastorzinho Miguel lá? Aquele que é... King the Power, véi. Conteúdo em massa. Será que ele assistiu muito esse desenho? Por isso que ele virou pastor? Convertendo o maior número de pessoas possíveis pro ateísmo. Afinal, 4 horas de videogame na cabeça de um pimpolho equivale a usar todo o lote de suplemento do Cariani White. O cara levou a sério. Um ateuzinho como você. É aí que você se engana, abençoado. Eu sou um cristão desigrejado que lê a Bíblia todos os dias e tem um bom relacionamento com Deus. Infelizmente, Cristão desigrejado. É a primeira vez que eu ouço esse termo. eu tenho um monte de defeitos que entre eles estão tirar sarro de tudo, usar demasiada ironia, pegar mulher casada de amigos e falar palavrões. Tá, é óbvio que eu tô zoando. Eu nem uso tanta ironia assim. Se você for ateu ou cristão, vai adorar ver o... Vai brincando, hein, gay? Fogo, então já me segue e comenta calabresinha frita. E eu vou sim fazer uma crítica Brinca muito. embasada sobre o mundo religioso com base em uma simples animação. É sério, tem muitas coisas erradas nesses curtas. Porque quando envolve pequenos seres humanos, nós temos que ter muito cuidado ao ensinar certos conceitos que podem destruir a saúde mental e te transformar no galo de luz. Quem nunca ouviu uma história de alguém que perdeu seu brinquedo, como por exemplo cartas do Yu-Gi-Oh, porque um parente religioso ouviu na Record que era coisa do demônio? É sério, coloca aqui nos comentários. Eu já ouvi isso. A Carol tinha 2 mães. A Carol disse que elas casaram. E a professora falou que o que importa é que elas se amem e sejam felizes. O que importa... Mas o que importa é o que Jeová pensa. Por isso que a gente prega pra elas. Jeová. Então, o que você pode falar pra Carol? Que tal? Esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, alopada, atropelada, bula, idiota, cachorra, cadela, blaze de alho, fedida, otaka, filha da... Ótimo! Vamos ensaiar? É algo tão bizarro que essa pessoa vai lembrar com detalhes. Gostei, mano, desses xingamentos. Aprendi uns 3 dali. É algo tão bizarro que essa pessoa vai lembrar com detalhes desse acontecimento, sendo que ela nem lembra o que ela comeu ontem no almoço. Tudo por conta de uma religiosidade tão burra e mal embasada que nem base bíblica tem. Criando assim um potencial ateu todinho ou um cristão que abomina a religiosidade e falsas doutrinas. E sabe quem é exatamente assim? Começando pelo vídeo que mais viralizou das animações dos testemunhos. Autocrítica! Se você for a pessoa mais cristã do mundo, o braço direito de Jesus, é impossível você achar isso certo. Porque se você acha isso certo, é capaz do diabo estar do seu lado com um bloco de notas pra aprender um pouco sobre maldade com você. Onde que um brinquedo genérico do Gandalf pode fazer algum mal pra um pequeno mancebo? E o pior é a mãe, que lembra muito a da Coraline, e isso não é um bom sinal. Fazendo chantagem emocional com uma criança, usando um trecho da Bíblia que nem sequer corrobora com o argumento dela. Pedro, quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Satanás. Isso, magia do mal. Por isso que Jeová não gosta. Você quer mesmo brincar com uma coisa que Jeová não gosta? Meu Deus do céu, o terrorismo psicológico na cabeça da criança. E se você desobedecer a Jeová? Que bizarro. Brincar com coisas que ele não gosta, acha que ele vai ficar contente ou triste? Cara, hoje em dia, os crentes, eles não deixam nem as crianças acreditar em Papai Noel mais, Coelhinho da Páscoa e Fada do Dente, porque ai, é do diabo. Triste. É. Vocês acreditam nisso? Contente? Eles realmente fazem ou isso. Triste. Tipo, eles estão matando a infância das crianças e enchendo a cabeça delas de bobagem.
triste. Estão deixando as crianças tudo Você quer que ele depressiva, fique triste? sem esperança. Não quero que Jeová fique triste comigo. Eu também não quero que Jeová fique triste com você. Nossa, que mulher maligna, O que cara. você vai fazer com esse brinquedo? Agora responde pra mim, esse brinquedo realmente tem magia? Porque se tiver, eu também concordo que voodoo é pra jacu. Ah, mas o brinquedo é coisa do mundo. Esse é o argumento mais chola que eu já vi no meio evangélico. Porque usufruir do mundo não significa se entregar pro mundo. Entende que existe uma diferença, Audrey Candelarray? Exemplo, eu uso o dinheiro pra viver, mas em nenhum momento ele estará preenchendo meu coração, mas sim no meu bolso, fazendo seu papel como ferramenta. Falei bonito, né? Nem parece que eu coloco pizza no ketchup. Se você não quer nada que seja do mundo, vai viver como veio ao mundo, no meio da Amazônia, dando bom dia pras árvores. No final, o garoto não vai assistir o filme que ele queria com os amigos. Foi meu amigo que me deu. Mãe, meus amigos vão ver o filme. Posso ir também? Ah, seu amigo te deu? E teve que jogar o brinquedo que ganhou do Que ódio, mano. Depois eu te conto o que vai acontecer com esse garoto na fase adulta. E envolve um ser humano, 1.200 quilômetros de distância e uma igreja. Por falar em amigos, Isso é verdade, se mano. trata de Testemunho de Jeová, eu descobri através dessas animações uma coisa que me fez pensar. Será que eles conhecem aquele cara lá que eu amo? Aquele que toda a Bíblia aponta pra ele? Supostamente apareceu até na torrada de pão. Um tal de Jesus? Um dos curtas ensina que você deve ter amizade somente com testemunhas de Jeová. Meu Eu não tô Deus. zoando, olha isso. Eu só queria ter umas amigas da minha idade. Jeová quer que a gente tenha amigos, mas o que a gente sempre tem que pensar é: quem deve ser meu amigo? Agora eu entendi. E como a gente sabe se alguém pode ser um bom amigo? Se eles me ajudarem a ser amiga de Jeová. Eu não vou entrar no clube. Que bom, filha. Estamos muito Ê. orgulhosos de você, Sofia. Detalhe, a menina não pode ir na excursão da escola se divertir, ir pro Hop Harry ou Wet n Wild sentir a água azul escura e quentinha pelos motivos errados. Temos que escolher bem nossas amizades? É óbvio, mas é sério que o seu parâmetro pra isso é se uma pessoa é da mesma religião que você? Quantas coisas tenebrosas são feitas por pessoas que se dizem religiosas? Eu já conheci várias que não faltavam a um culto de fim de semana, mas na segunda-feira colocavam os filhotes de gato em uma sacola, olhavam pra um rio e dizia: Voa, baiacu. isso tem nome, Pior. começa com S. Se você não sabe o que eu tô falando, fique até o fim do vídeo. Sem contar que Jesus, quando esteve na terra, não Salafrário. andou com religiosos, os conhecidos como fariseus. Ele andou com os pecadores para que seu exemplo e seus ensinamentos os trouxessem para ele. Porque caso você não saiba, para muita gente a única Bíblia que elas vão ler será a forma que você conduz a sua vida. Falei bonito de novo. Mais uma e eu posso pedir música no Fantástico. Mas não. Para que trazer seus amigos para Deus através do seu exemplo de vida, quando você pode ensinar crianças Mas 200 tipos de religião também, a né? pregar domingo de manhã, atrapalhando quem somente tem esse dia da semana para descansar porque trabalha de segunda a sábado. Inclusive, a criança deve estar super feliz batendo de porta em porta no sol quente para explicar que não existe inferno e que se você juntar a eles, você vai viver em um paraíso com tigres e leões veganos. Só que começa a ficar suspeito quando você descobre que não pode Caraca, eu não sabia que eles eram comemorar o assim. seu aniversário, nem o Natal, nem o Ano Novo, nem sequer fazer Nem alguns o procedimentos médicos aniversário. que podem salvar a sua vida, como hemodiálise, cirurgia, Não pode fazer transplante cirurgia. e transfusão de sangue. Então, Não pode fazer interpretar transfusão. mal a Bíblia pode ser uma parada mais séria do que você imagina. Se o filho desse casal precisasse fazer diálise, sabe o que aconteceria, né? Iria conhecer Jesus mais cedo. Um dos curtas Que fala absurdo, sobre cara. por que eles não comemoram o Pô, aniversário. os caras vão longe demais. Os dois únicos argumentos bíblicos são: Ah, mas duas figuras ruins comemoraram seu aniversário, então não pode. sendo que eu poderia usar esse argumento pra qualquer coisa que eles fizessem. Tá proibido tomar chá porque essas pessoas ruins tomavam. Tá proibido dançar, tá proibido, Pode sei fazer lá, porra nenhuma, tem que sentar. morrer. E o segundo argumento é que Jesus não comemorava o próprio aniversário, pois não tem nenhuma passagem que dizia isso. Mas por que raios essa informação estaria na Bíblia? Então, se não tiver escrito na Bíblia que Jesus tomava banho ao invés de você pensar, pô, não tem razão pra colocarem essa informação. Na verdade, o certo Não tomarei seria banho. pensar: Tá vendo? Jesus é contra o banho. Em nenhum momento ele tomou banho. é um Banho raciocínio do demônio. inteligente que daria inveja aos australopitecos. Isso sem falar da pressão psicológica em cima de jogar videogame. O coitado do menino até sonha com isso. Pedro, Coitado, mano.
Pedro? Olha, O moleque. ensinamento sobre moderar o tempo de tela seria super aceitável. Mas não. Simplesmente não pode jogar videogame porque é do mundo. E supostamente Jeová não gosta. A Bíblia deles é tão atualizada que eu não duvido que tenha um... Não jogarás. Quando a filha vê um desenho de um casal Pois é, né? e em seguida vai buscar o conselho da pessoa mais importante da sua vida, o que você acha que aconteceu? Na verdade, a pergunta seria, o que você acha que Jesus responderia? Primeiro, tira primeiro a trave do seu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou segundo... Sabe, Sofia, Based. as pessoas podem mudar, por isso que a gente prega para elas. Então, o que você pode falar para Carol? Que tal falar do paraíso? Ou então dos animais? Ou da ressurreição? Fala que as mães dela vão pro inferno. Ótimo! Vamos ensaiar? Suas mães vão pro inferno. Você tá no colo do Imagina chegar capeta. uma filha de pessoas que nasceram não héteros e falar isso. Qual é o resultado prático disso? Ela acha que a garota vai chegar nas mães que ela ama falar sobre os animais veganos e como consequência eles vão arrumar um marido e virar testemunho de Jeová? Ou vai gerar uma tristeza imensa, pois essa mulher se culpa a vida toda achando que Deus está triste com ela porque ela gosta genuinamente de outra mulher. Faça esse exercício de Jeová empatia. é o mais Tente fanático. você, que é hétero como eu, olhar pra Bizarro, alguém mano. do mesmo sexo e se imaginar tendo relações. É bem ruim, né? Pois é basicamente isso que vocês fazem com eles. No fim, de acordo com eles, tudo precisa ser sobre e para Jeová. Isso até parece ser bom na teoria, mas somos seres humanos e necessitamos nos adaptar Tudo pra Jeová e nada pra Jesus Cristo. Que coisa ao estranha. mundo de certa forma para sobreviver e não ter um Religião surto e sair estranha? por aí empinando moto. Por exemplo, se você for um advogado cristão, só falar em Deus vai livrar o seu cliente da prisão? Em um relacionamento, você vai ter relações com o seu cônjuge pensando em Deus? Se você for médico, vai falar somente em Deus ao invés de prescrever um tratamento? Por mais que seja ruim, essa é a realidade do nosso planeta. E privar o seu filho de ter experiências mínimas com o mundo é apenas uma maneira de criar um ser humano despreparado. Assim, o bom deles não poder fazer cirurgia, nem transfusão, nem nada do tipo, é que a seleção natural age, né? Disfuncional e que vai sofrer muito, mas muito bullying. Eles não vão muito longe, não. Apresentar a sua crença para um conhecido da faculdade, Uma ele vai criança. ter como base o que de comparação? Sendo que ele cresceu sem nenhuma informação sobre alguém da sua idade, sem videogame, brinquedo, série, filme, sugar mommy, convivência, experiência e vocabulário. É mais capaz dele ser convertido pela lábia do cara do mundo do que o contrário. Deixando bem claro que a animação também tem ensinamentos bons, que nem todo crente tem esses defeitos. Pô, se você me assistiu A pessoa vê que existe 1 trilhão de coisas no mundo, vai querer experimentar tudo. até aqui, você é inteligente o suficiente para entender isso. Mas só achei interessante pontuar. E antes que eu me esqueça, e não me venha falar de blasfêmia, pois em nenhum momento eu desrespeitei a Deus ou ao Evangelho. Então sossega aí, crente da busanfa quente. Qual é o resultado desses poucos ensinamentos que são maçãs podres no meio de um balde de bananas? Simples. Sabe quando você deixa o seu cachorro preso em casa em um lugar muito pequeno? Daí você abre o seu portão 0,01% e ele voa pra fora achando que é um foguete da NASA? É exatamente isso que vai acontecer com seu Analogia, minha paixão. pouquinho de liberdade. Ele vai se entregar ao mundo de todas as formas possíveis, porque ele nunca foi educado pra lidar com essa liberdade. Pronto, fantástico. Toca pra mim aquela do caramujo dançando. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Talvez você seja esse alguém. E se for, eu te entendo. Eu já fui expulso de uma das 10 casas que eu morei de favor porque eu não queria ir pra igreja na época. Ô, Pois eu era louco! ateu, não Passado acreditava do em Deus. vilão. Hoje eu acredito, porém eu não encho o saco de ninguém. Ah, e aquela palavra era seita. Cuidado com as seitas que te manipulam e usam de muita Nossa, tradição tem muita religiosa seita hoje em e dia. pouco evangelho. Ou seja, o que Deus realmente disse. Pode ser uma loucura o que eu vou dizer, mas se as pessoas soubessem que muitas denominações cristãs entendem Z quando Deus disse claramente A, talvez eles não tivessem tanto poder sobre a mente de muitos fiéis. Se eu fosse resumir esse vídeo em poucas palavras, seria: aprenda a Por usufruir isso que o Miguelito tava ficando milionário, da né? liberdade de forma inteligente. Eu tudo posso, mas Falando um monte de bobagem. culpe Deus caso algum religioso tenha feito uma maldade com você. Essa pessoa responde Brincando com a fé dos outros. não pelo divino. Não deixe que nenhum ser humano ruim Sempre te tem. impeça de conhecer a Deus e o seu infinito amor. Aô, cambada. Opa! Calma aí, cara. Pedro, que brinquedo é esse? É os Palok, o Nada, mano. Oi, Rai.
Caramba, velho, o cara acabou o vídeo. Jeová é mais uma seita mesmo. Muito estranha essa religião, né? Os caras parecem que entenderam tudo errado e começaram a falar um monte de besteira.